Olá, queridos alunos da disciplina Teoria Geral da Administração, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje traremos como tema, neste vídeo específico, a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas teve como grande protagonista o Elton Mayo. O Elton Mayo foi quem realizou o famoso estudo conhecido como experiência de Holton. O que é que foi esse estudo do Elton Mayo de uma forma bem sintética? Ele fez uma experiência com os trabalhadores de uma empresa para verificar o efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários, né? Isso na Western Electric, né, na fábrica da Western Electric Company, em Chicago, nos Estados Unidos, bairro de nome Holton. Por isso que ficou conhecido o experimento como experiência de Holton, né? Como foi? Ele pegou o ambiente da fábrica e colocou uma determinada quantidade de funcionários para trabalharem normalmente. E aí ele foi alterando as condições de luminosidade do seu ambiente de trabalho. À medida que ele aumentava a luminosidade, ele percebia que os resultados aumentavam, a produtividade aumentava. Então ele ficou feliz e entendeu que o ambiente de trabalho, sim, trazia contribuições para a elevação da produtividade, né? Para atestar sua tese, ele fez ele tomou a medida contrária, ele reduziu a luminosidade, mesmo assim a produtividade continuou elevada. Então ele concluiu que essas condições aí ajustadas do ambiente de trabalho, né, elevavam sim a produtividade, mas ficou a dúvida no ar. Por que é que a produtividade era elevada, né, mesmo quando essa luminosidade diminuía? Quando ela aumentava, tudo bem, mas por que quando ela diminuía? Concluiu-se que lá desenvolveu-se nos respectivos operários um sentimento de que eles estavam se sentindo mais especiais por estarem participando do experimento, né? Eles entendiam-se como estando recebendo maior apoio por causa da condição da experiência em si, né? E nesse sentido eles elevaram a sua produtividade, se esforçaram um pouco mais. Ou seja, quais foram as decorrências desse experimento? Primeiro, o nível de produção não é determinado pela capacidade física do trabalhador, mas sim pela integração social. Vejam que coisa interessante, né? O fato de os funcionários estarem ali, na empresa, né, trabalhando em interação uns com os outros, fez com que eles se sentissem mais úteis e aumentassem aí a produtividade no trabalho. Isso demonstra que o homem é um ser social, né? Inclusive, o homem social né, o resultado, né, é a classificação dada ao homem na teoria das relações humanas, em contraposição ao homem econômico, né, da abordagem clássica lá com o Taylor, com o Fayol, onde a motivação era só baseada aí na retribuição financeira, né, pelo trabalho prestado, sem considerar esses pressupostos motivacionais aí sociais, né? Quando, na teoria das relações humanas, passou-se a considerar a interação social, né, o comportamento grupal. Vejam, aspectos que até hoje são estudados pelas organizações. O comportamento do indivíduo ele é diretamente relacionado e é muitas vezes condicionado pelas normas e padrões sociais. Então, muitas vezes ele trabalha de acordo com os padrões que foram estabelecidos pelo grupo, né? E aí surgiu na área da administração, né, uma nova
vertente de pesquisadores que começaram a estudar a organização informal. Ao passo que na teoria clássica, né, na abordagem clássica que nós estudamos, na fração científica do Taylor, na teoria clássica ou a gestão administrativa do Fayol, o foco era na organização formal, né? Na teoria da burocracia também, a organização formal, os grupos formais. Na teoria das relações humanas, deu-se ênfase aos grupos informais, à organização informal. Ou seja, os grupos informais são aqueles, né, que surgem naturalmente nas relações entre as pessoas, nas organizações. Certamente a turma de vocês já criou aí, né, grupos informais, determinadas pessoas que têm maior ou menor grau de proximidade, né, umas com as outras, criam seus grupos, e isso funciona também numa organização. Então, na experiência de Hawthorne, ficou claro que esses grupos informais são um fator determinante nas relações de confiança entre as pessoas, né? A interação social é fato e precisa ser considerada pelas organizações. As pessoas interagem, as pessoas compartilham suas experiências. O ser humano precisa de outro ser humano, né? É um homem social, é um ser social. E as questões emocionais devem ser consideradas e preocupar também a gestão. Então, esse lado humano da organização, ele foi evidenciado a partir da teoria das relações humanas, né? Então, passou-se a ver o conteúdo, a natureza do trabalho em si, né? E o conceito do homem social, ou seja, o homem, né? A partir aí da teoria de Hawthorne, na década de 30, começou-se a ver esse lado mais humano da organização, o homem social, o homem não apenas como uma máquina, como uma peça da organização, como nas críticas à abordagem clássica que nós discutimos no último vídeo. Então vejam, a abordagem, a teoria das relações humanas, ela foi uma grande crítica à abordagem clássica. Ela trouxe aí o foco para o lado humano, né? Para a questão do homem social, ao passo que a abordagem anterior tratava do homem econômico, né? Notem que o período histórico era bastante representativo. Nós estávamos falando de uma época quando os Estados Unidos, né, mergulhou na chamada crise de 29. A crise de 29, ela trouxe um grande período de recessão, né, um dos mais impactantes da história dos Estados Unidos. E isso gerou muito desemprego, isso gerou muitos problemas sociais, muito desemprego, enfim, muitas revoltas. E nesse contexto aí tão específico, a teoria das relações humanas se desenvolveu, né, e ganhou força. E muitos outros estudos, inclusive a abordagem comportamental, que foi consequência da teoria das relações humanas, teve aí o seu desenvolvimento, né? Então, homem social, grupos informais, interação social, né? Tudo isso fez parte aí, foram decorrências do experimento de Hawthorne, do Elton Mayo, e vários outros estudiosos se debruçaram sobre essa questão da abordagem humana, né? Do lado humano das organizações. E agora, como em toda teoria, né? Teve decorrências e teve críticas, né? Vamos citar primeiro as críticas à teoria das relações humanas. Uma crítica bem notória de relação à negação do conflito entre empresa e funcionário. Ou seja, debruçou-se sobre as pessoas, estudou essa relação. Entretanto, a teoria da Escola das Relações Humanas, né, ou teoria das relações humanas, ela não deu ênfase a essa questão do conflito que existe entre empresa e funcionário, que é uma coisa que sempre existirá, né? O conflito entre superiores e subordinados, né? Porque nem sempre os interesses dos superiores são os mesmos que os dos subordinados. Então, naturalmente, em qualquer organização vai existir essa relação aí conflitiva, né?
Atualmente, para tentar minimizar esses conflitos, várias estratégias são utilizadas, disciplinas de aprendizagem organizacional, de conhecimento organizacional, e vocês verão isso em detalhes em algumas disciplinas específicas aqui do curso de administração, como gestão de pessoas, né, comportamento organizacional, psicologia organizacional, são disciplinas que tratam dessa relação entre colaboradores, dirigentes, né, empresa, que vocês verão um pouco lá na frente. Outra crítica diz respeito à restrição da amostra, porque o experimento de Hawthorne ele foi em uma empresa específica, né? E aí se diz que foi bastante limitado isso, porque esses resultados não poderiam ser generalizados. É um problema em pesquisa, às vezes, a gente fazer um estudo em apenas uma organização, né? Por isso que nós temos muito cuidado quando fazemos os estudos de caso, para que eles não sejam um estudo de um caso específico, e que não possa ser generalizado para outros, né? Então nós temos que ter bastante cuidado quando da aplicação da técnica de pesquisa e estudo de caso em administração. Quando vocês forem fazer os trabalhos de conclusão de cursos, artigos lá para frente no curso, vocês receberão essas orientações, inclusive na disciplina de organização do trabalho científico, né, que fala dessa parte de metodologia. É interessante vocês estudarem aí o estudo de caso enquanto tipo de pesquisa, né, na administração, enquanto uma forma de coleta de dados, enquanto um tipo de pesquisa. Outra questão, a visão, a concepção utópica do colaborador, né? Então, a ideia de que o homem feliz, o homem que estivesse bem, ele naturalmente ele iria produzir mais. Essa é uma crítica, né, à abordagem da Escola das Relações Humanas. E o simples fato de você estar feliz, de você estar bem no local de trabalho, não significa que você vai ser altamente produtivo, né? Então, essa relação entre felicidade, entre satisfação e produtividade, né, não é uma coisa diretamente proporcional. Às vezes você tem alguém infeliz que produz bastante, né? Não é o ideal, claro. O bom é que todos nós trabalhemos, gostemos, produzamos felizes, né? Mas essa relação felicidade, satisfação, produtividade é uma coisa que a teoria das relações humanas teve uma visão muito, segundo os críticos, ingênua, utópica, né? Ênfase excessiva nos grupos informais é outra crítica, porque a teoria das relações humanas ela focou nos grupos informais e desconsiderou a organização formal, né? Não dá para você fazer uma análise que não leve em consideração a estrutura organizacional, a organização formal, né, com suas regras, com suas normas, como um todo. E há alguns críticos que falam que tratou-se de uma espionagem disfarçada, ou seja, estimulavam a participação do funcionário, mas no intuito de fazer com que as insatisfações, né, surgissem e fossem levadas ao conhecimento da gestão, né? Então, alguns críticos dizem que, na verdade, quando a gestão se aproximou dos funcionários para verem esse seu lado da interação social, da organização informal, eles, na verdade, estavam querendo usufruir disso, né? Explorar de alguma forma, espioná-los para depois tomarem outras medidas. E a ausência de novos critérios de gestão, né? Então, teoria das relações humanas, ela não forneceu novos horizontes de gestão, novos critérios, não esclareceu o que deve e o que não deve ser feito para obter melhores resultados, apesar, né, de ter de ter trazido contribuições. Então, as decorrências da teoria das relações humanas, né, ou as contribuições da teoria das relações humanas, a gente percebe até hoje, né? Uma dessas decorrências, né, diz respeito à questão da motivação humana. Então, foi a partir da teoria das relações humanas que nós começamos a estudar motivação, né? Então, autores como Lewin e depois os da abordagem comportamental, Maslow, Rensberg, McGregor e outros, começaram a estudar frustração, motivação, né, o ciclo motivacional, clima organizacional, liderança. Então, hoje um tema que a gente estuda muito em administração, os conceitos de liderança, os tipos de liderança, né, começaram a aflorar a partir
da teoria das relações humanas, quando a gente começou a ver esse horizonte humano das organizações, né? Os atributos de liderança, funções, os estilos de liderança, se é um estilo autoritário, se é um estilo democrático, se é um estilo mais liberal, né? Tudo isso, essas abordagens da liderança, teorias sobre a liderança, tiveram o seu despertar a partir da teoria das relações humanas. Tá? A importância também da comunicação dentro da organização, né? Inclusive hoje há cursos sobre comunicação empresarial e tudo mais, os tipos de comunicação, as redes de comunicação, todo esse horizonte que diz respeito aí à comunicação dentro das organizações também se despertou, né? E sua importância a partir da teoria das relações humanas, né? O modelo do homem da época, né? O homem social, que interage, que tem necessidades, né? Essa questão do lado humano, tudo isso a gente estuda até hoje, né? A ênfase dos grupos informais, isso tudo acabou trazendo aí contribuições, né? Então, resumindo a teoria das relações humanas, ela foi uma forte oposição à administração, à abordagem clássica da administração, né, aos princípios do Taylor, do Fayol. Ela se opôs a esses modelos, haja vista que nasceu de uma crítica, né, de uma reação às ideias da abordagem clássica, né? E trouxe aí, enquanto contribuições, o papel da comunicação, da liderança, da participação, da organização informal, né? O homem social e sua importância, né? A motivação humana e todo esse horizonte humano das organizações, tá? Na sequência, veremos uma videoaula sobre a abordagem comportamentalista, né? Alguns teóricos da abordagem comportamental, né? Em alguns livros vocês lerão como teoria comportamental. Então vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre esses autores, né? E que também influenciados, né, como decorrência aí da teoria das relações humanas. Na sequência aí temos a escola comportamental, né? A abordagem comportamental ou comportamentalista. Eu deixo como dica o vídeo Tempos Modernos, do Charles Chaplin, uma obra cinematográfica que data dos anos 30, né? Na mesma época aí da teoria das relações humanas, quanto forte crítica aí naquele cenário todo de crise de 29, né? E retrata muito bem o homem em sua época, e assim o melhor modelo representativo, né, para que você entenda a diferença, né, a oposição que foi a teoria das relações humanas em relação à abordagem clássica que a antecedeu. Ok? Vejam no livro texto que existem considerações específicas, irei listar inclusive as páginas aqui para indicar a vocês, que tratam tanto da escola das relações humanas quanto da abordagem comportamental. E assistam ao vídeo indicado sobre do Charles Chaplin, Tempos Modernos. E aproveitem bastante. Espero que tenham gostado dessa nossa breve exposição sobre a escola clássica. Vocês podem encontrar bastante artigo, bastante coisa na internet. E vamos ao nosso próximo vídeo, né, na sequência. Também nessa semana vamos deixar disponível esse vídeo para que vocês assistam tanto à escola clássica quanto à abordagem comportamental. Ok? Então, um abraço a todas e a todos.